Olá, eu sou a Cláudia Luz. Sejam muito bem-vindos ao meu podcast. O podcast que une o autoconhecimento à espiritualidade na prática. Olá, alma linda, seja bem-vinda ao quarto episódio deste podcast. Na verdade, hoje quero dizer-te e partilhar contigo algumas das minhas verdades essas que fui aprendendo e que fui conectando e aprofundando também ao longo de todo o meu processo de autoconhecimento. Então eu comecei a conhecer-me em profundidade, dia após dia, a par de cada terapia que fazia, de cada processo terapêutico, de cada peça que ia descobrindo sobre mim, e à medida que fui aqui unindo essas peças, que fui integrando todo esse autoconhecimento, fui compreendendo que o autoconhecimento é viciante, então é um caminho sem retorno, mas num bom sentido, porque quando tu te começas a conectar cada vez mais contigo, com aquilo que te traz alento, com aquilo que acalenta a tua alma, com aquilo que te traz entusiasmo, com aquilo que na verdade te nutre e que te faz viver, sabes, assim, pronta para a vida, com esta energia de ir, de movimento de vida no seu todo, tu queres sempre conhecer-te mais e mais. E o autoconhecimento é único, deve ser um processo profundamente respeitador para contigo mesma e não deve ser alvo de comparação, principalmente porque aquilo que tu vais descobrir sobre ti, só a ti te diz respeito. O processo que vais viver na conexão contigo mesma é teu, é íntimo, é sagrado. Então eu fui compreendendo que, ao contrário de todo o processo que eu tinha feito até então, mais conectado com a minha vida enquanto terapeuta da fala e todo o meu percurso académico e todo o meu percurso escolar, digamos assim, eu fazia para o outro, eu fazia para o outro ver. E no autoconhecimento tu não fazes para o outro ver, tu não integras para o outro ver. Tu chegas a um lugar de profunda maturidade e de responsabilidade para contigo mesma, enquanto mulher adulta que és, e começas a desbravar caminho e a entrar nesta espiral bonita da vida para ti, por ti. Então, se alguém próximo de ti está a passar por esta primeira fase de despertar e quer muito saber por onde é que tu começaste o teu processo, quer um conselho, quer uma palavra amiga, com certeza que tu podes e deves partilhar a tua história, mas é a tua história e deves deixar essa ressalva. Então não foi por eu ter começado o meu caminho pelo Reiki, porque o caminho assim se abriu e na verdade o Reiki foi o caminho, como eu te disse lá no episódio anterior, não quer dizer que tu tenhas de começar pelo Reiki. Não tens de começar pelo Reiki. Tu começas por onde o caminho se abre para ti e a partir daí é deixar fluir, porque depois tudo se vai interligando. Vem uma leitura que chama outra terapia, uma terapia que faz sentido com outra, um processo que depois dá origem a uma mentoria e quando a tua alma está pronta para receber, ela recebe, ela vai receber a mensagem. Ela está pronta para desbravar caminho e para efetivamente começar este processo de integração. Então eu deixei aqui 10 verdades que para mim são reais, são na verdade absolutas, são verdades que ainda fazem sentido para mim, por isso eu quero deixar-te aqui esta partilha, mas que vem de todo este processo de autoconhecimento que faço dia após dia, porque a partir do momento em que tu te começas a conhecer, não há retorno, não vais apagar parte da tua história, não vais colocar de parte aquela terapia, ok, eu não me identifiquei, mas alguma coisa tu foste lá buscar. Eu não me conectei com aquela terapeuta, ok, mas alguma coisa ela te veio dizer. Há sempre uma mensagem, há sempre um sinal, há sempre um caminho que se abre em direção a algo que te levou a ter mais resultados.
a ter maior compreensão, a ter maior responsabilização, a ter mais sucesso, a sentir-te mais realizada, não é? Então não se trata do mais, mas trata-se do caminho que se abre à tua frente e efetivamente e principalmente do caminho que te permites viver, não é? Nesta congruência entre o receber e o integrar. O receber a informação e agora o que é que eu faço com isto, não é? Por isso é que a comparação, o trajeto do outro aqui não faz sentido para ti. Pode-te abrir o caminho, pode-te mostrar aquilo que fez sentido para aquela pessoa, mas depois o teu real caminho, a tua história, não passar por ali. Então vou partilhar contigo aqui estas minhas 10 verdades que na verdade vêm resumir todo este meu percurso de autoconhecimento e são verdades tão importantes e tão embrenhadas em mim que na verdade eu quis trazer aqui também para ti, para o caso de estás a passar por esse processo, de identificares e poderes passar adiante também este conhecimento caso faça sentido para ti. Então a primeira é que não existe alma sã numa alma que não se conhece. Portanto, era impossível, não é? Eu ter gerado vida, trazido este projeto para o mundo, deixar este meu legado, colocar-me a este serviço e ao serviço do divino e da luz. Se eu não tivesse cuidado e não cuidasse diariamente da minha alma, portanto, não há uma alma sã, uma alma saudável, numa alma que verdadeiramente não se conhece, que vive de fachada, que ainda se baseia em dogmas, em crenças, em comparações, em julgamento, em aquilo que a sociedade impõe. Então o autoconhecimento hoje em dia para mim é obrigatório para toda a gente, especialmente para grandes líderes mundiais, líderes empresariais, líderes desde a pequena, média empresa, não importa aquilo que tu faças, mas se estás num lugar de liderança, é obrigatório conheceres-te. É obrigatório tu saberes quem és, qual a tua história, o que é teu e o que não tem de passar para o outro como trauma. Ok? Então, o autoconhecimento hoje em dia é obrigatório para a tua saúde mental, para a tua saúde física, para a tua saúde emocional e especialmente para a tua saúde energética. Uma alma sã, uma alma saudável é aquela que parte completamente a desbravar o desconhecido para se conhecer, para estar cada vez mais conectada consigo e para depois, perante as várias posições, os vários lugares, os vários papéis que assume na sociedade, encontrar também um lugar saudável para liderar, para transmitir a sua mensagem, para colocar a sua voz no mundo, para tomar decisões importantes que vão impactar não só a sua vida, mas quem está à sua volta, mediante o cargo que ocupa, a posição que ocupa e aquilo a que foi chamada a ser feito e a fazer. A segunda grande verdade é que o autoconhecimento é viciante e eu já aqui te disse, o autoconhecimento é profundamente viciante. Porque uma alma que se começa a conhecer, a redescobrir, a curar, a transformar, é uma alma que quer e tem sede cada vez mais de mais conhecimento. Portanto, é viciante num bom sentido, é um prazer da vida. Mas não em alienação espiritual, não em constante conexão com o divino. Eu agora preferia era deixar toda a minha vida e estar sempre em processo meditativo e deixar tudo e não ter de conectar com as contas para pagar e com o carro que tem que andar a combustível e não sei o quê. Esquece, não é por aí, ok? Portanto, eu não me refiro aqui ao autoconhecimento como alienação espiritual e muito menos com o ego espiritual ou na conexão com o ego espiritual. Refiro-me a um processo de humildade, generosidade e profundo autocomprometimento para que eu me possa comprometer comigo mesma a evoluir. E foi a partir deste processo e da minha jornada de autoconhecimento que estou aqui hoje e que trago esta minha verdade. Então, não é partir depois para um lugar de total descompromisso com a ação que eu preciso de praticar e deixar tudo nas mãos do divino.
Porque para mim é muito mais fácil passar o dia inteiro a meditar, para mim é muito mais fácil conectar com os guias, com os meus anjos e dizer, ok, agora façam, agora... Não, eu vim aqui, tenho a minha responsabilidade, é preciso eu agir, não é? É preciso eu fazer algo, é preciso eu continuar a viver a minha vida no presente, também firmada, enraizada. Então uma mulher que é altamente enraizada e que assim de um lugar de profundo enraizamento, que sabe quem é, que se autoconhece e que conecta com o divino, conecta com a sua fé, que é embebida pela unção de Deus diariamente, não há quem retire esse poder pessoal, essa força interna a essa mulher, a esse homem, a essa pessoa. Não há. A terceira verdade é que, na verdade, é tão verdade e é tão básico para mim esta premissa que às vezes parece até difícil de falar de uma forma simplista sobre ela, que é ser terapeuta, hoje em dia, não é? Implica para mim obrigatoriamente ter passado e continuar a passar por um processo terapêutico profundo. Portanto, alguém que se torna terapeuta e que diz ao mundo, colocando-se ao serviço do outro, para ajudar, para cuidar, para transmutar, para alquimizar, independentemente dos processos energéticos e espirituais que vai facilitar, sem se conhecer, não vai dar certo. Eu sei que inclusivamente nós estamos numa fase em que há este pedido e este despertar de cada vez mais pessoas ligadas à sua espiritualidade e colocar-se ao serviço das terapias energéticas, integrativas, holísticas. Porque é isso que o mundo precisa. Mas calma, não faz uma consulta ou uma leitura, conectas-te e... Cláudia, eu já vou ser terapeuta. Como assim? Ainda há pouco tempo, em contexto de mentoria, uma mentorada minha dizia-me que queria muito ter na sua clínica a valência do Reiki, portanto, a terapia energética do Reiki. E eu disse, ok, ótimo, acho maravilhoso, acho que é realmente ótimo, não é? Colocar-te a serviço, ainda para mais tendo essa formação, mas tens praticado o auto-Reiki diário? Tens trabalhado a energia Reiki em ti? Não achas que poderia fazer sentido fazer aqui uma reciclagem? Portanto, ok, eu tenho esta ânsia de servir, eu desperto, eu conecto, compreendo que me faz bem, que faço bem aos outros, mas eu preciso de estar num lugar também de total compromisso comigo para que depois tenha este compromisso com o outro. Então esta ânsia, esta sede de ajudar, de querer fazer, não pode ser superior nunca ao autotrabalho que eu faço e que eu desenvolvo diariamente para comigo. Não é? Porque senão, eu quero tanto ajudar, eu quero tanto fazer, eu quero tanto ir socorrer o outro e salvar o outro, como eu dizia logo lá num dos episódios iniciais aqui do nosso podcast, eu não vou salvar absolutamente ninguém. Não me cabe a mim salvar ninguém. Eu não vim aqui como salvadora. Eu venho aqui como terapeuta e eu preciso de me cuidar muito da minha energia, cuidar muito da minha saúde mental, física, emocional, energética, para estar bem para cuidar do outro. A mesma história da terapeuta da fala que trabalhava 72 horas e que deixou de ter saúde para cuidar do outro. Eu, não é? Uma outra verdade. O maior propósito, na verdade, aqui da humanidade é a evolução. Então, ao longo de todo este tempo, quando me questionam, Cláudia, o que é que o autoconhecimento te veio trazer? Veio trazer muitas coisas. Mas uma delas, e cada vez mais clara, é o alinhamento com o meu propósito. E hoje em dia fala-se muito de propósito, de uma forma até, no meu intuir, até bem descontextualizada, mas o nosso maior propósito de todos nós, todas nós, é evoluir, é a evolução. Então, eu não poderia nunca sentir e firmar esta certeza em mim de que estou cada vez mais conectada com o meu propósito se eu não permitisse evoluir diariamente com o processo de autoconhecimento e na reconexão com a minha espiritualidade.
Isso é inequívoco. Então, alguém que quer conectar-se com o seu propósito, é obrigatório que se autoconheça. E é obrigatório que saiba, a partir de hoje, que viver o seu propósito é evoluir. Estar estagnado no mesmo sítio, mantendo-se na mesma zona de conforto, com as mesmas conquistas, com as mesmas pessoas, com o mesmo ramo-ramo do dia-a-dia, não te traz alinhamento com o teu propósito. E o nosso propósito pode ser completamente distinto daquilo que eu exerço atualmente a nível profissional. Propósito é muito mais do que uma carreira profissional. É colocar-me ao serviço do mundo com os meus dons e as capacidades que me foram conferidas. E às vezes nós estamos tão desconectadas de nós, da nossa realidade, daquilo que nos envolve, e por isso estamos tão desconectadas do nosso propósito. Cláudia, mas qual é o meu propósito? É das perguntas que eu mais ouço. O teu verdadeiro propósito é evoluir e trabalhares a cada dia para te conheceres cada vez mais e melhor, para que seja inequívoco para ti aquilo que tu vens aqui fazer. Porque faz parte de ti, porque é única em ti, porque são os teus dons, porque são as tuas capacidades e porque faz parte da tua história. Então tu não queiras descobrir qual é o teu propósito ou alinhar-te com o teu propósito sem te conheceres e sem conheceres verdadeiramente a tua história. Seja em outras vidas, seja nesta vida. E só este tema dá tema para um episódio completo do nosso podcast. E hei de trazer novamente aqui esta questão, porque efetivamente viver alinhada com o propósito é eu viver com a total certeza dia após dia de que eu estou a evoluir e a conhecer-me cada vez mais para que possa servir com aquilo que é meu. E trazer aquilo que é meu, que é a minha luz única, aquilo que faz de mim aquilo que eu sou e que eu possa transbordar e inspirar quem está à minha volta. Mas são coisas tão específicas, como é que eu vou saber? Vais saber. Eu soube claramente que quando o caminho se abriu e me conectei com a minha mediunidade, a aceitei e a desenvolvi, que era isto que eu vinha aqui fazer. Tu sabes, ninguém me disse, mas eu sei através de um processo de autoconhecimento. Uma outra verdade é que, na verdade, passando a redundância, é preciso falar de tempo. Quando falamos de autoconhecimento, precisamos de falar de tempo, precisamos de falar pelo respeito do tempo e precisamos de falar de tempo divino. Porque nós queremos tudo tão rápido, tudo tão acelerado, tudo tão à pressa, tudo sempre num sentido de urgência tão grande, que nos esquecemos que a nossa história é construída com base também no tempo. E que muitas das vezes só o tempo nos vem trazer as respostas que nós almejamos assim, bem urgentes, bem repentinas. Só o tempo nos traz a aprendizagem, a sabedoria e a capacidade de olhar para trás e aprender algo com aquilo, através dos meus erros, transformando em aprendizagem e sabedoria. Então o autoconhecimento não é um pense rápido. E agora o que é que eu faço a seguir? E o que é que aconselhas de fazer a seguir? E qual é a terapia que vem a seguir? E qual é a resposta a isto? E surgiu-me isto em sonhos? E qual? Calma, não é? Calma. Um processo de autoconhecimento abre as portas para muita coisa. Mas de que é que me vale ter essa muita coisa se depois eu não integro a informação que chega? E aqui voltamos ao mesmo. Eu sei a teoria, mas depois na prática eu não integro nada do que chega até mim. Então eu fico exatamente na mesma. Então nada te vale ter um curso, uma formação XPTO, se depois na prática tu não praticas e exerces, especialmente se queres ser terapeuta ou se és terapeuta. De que é que me vale ter o diploma e a formação em Reiki se depois eu não aplico as práticas do Reiki e as verdades universais do Reiki e as leis do Reiki na minha vida para depois levar ao outro? É preciso tempo e muitas das vezes quando faço determinada formação eu sinto, não, isto não é para integrar nem para trazer agora, mas eu sei que faz parte da minha história e algum dia eu vou lá buscar alguma coisa. Aqui alguma coisa eu vim buscar. E já vou integrar e já vou levar também para os meus clientes, para as pessoas que eu acompanho. Mas eu preciso de ir integrando e a integração só vem com o tempo, não é? Já os antigos diziam que só o tempo vai curar, só o tempo irá ditar. Agora, claro que tempo é sempre muito abstrato e é diferente para ti como é para mim. Quando vivemos num processo de aceleração de autoconhecimento e estás constantemente a trabalhar em ti e a autodescobrir-te e a fazer terapia, é normal que essa integração seja mais rápida.
mas não queiras acelerar algo que ainda não é suposto em tempo divino tu teres acesso, tu compreenderes na íntegra, até porque nós vivemos constantemente em ciclos. A nossa vida é cíclica. Não quer dizer que eu de ciclo para ciclo seja sempre a mesma, na mesma versão, com o mesmo conhecimento. Não. No novo ciclo que começo, eu trago aquela energia, trago aquele autoconhecimento, trago aquela bagagem e no novo tempo, que é o meu tempo, eu integrarei de uma outra forma. E aí eu passo adiante, então, ok, eu integrei. Vou passar adiante e vou passar o meu conhecimento e vou, enquanto terapeuta, levar isto para as pessoas que estão à minha volta. Agora, é mesmo importante que tu compreendas que o tempo é necessário em todo este processo. E o autoconhecimento não é uma pílula, não é um pense rápido, nem é para ativar o sentido de urgência. Depois, seleciona muito bem quem te envolve e quem escolhes também para te acompanhar nos processos terapêuticos, porque há tanta informação hoje em dia que é completamente desnecessária e que vem atulhar a tua mente com coisas que não interessam para absolutamente nada, que te desviam inclusivamente do teu caminho, da tua essência, do teu processo, que é sim completamente exacerbante, sabes? Então, vais desviando até do teu caminho porque sentes que é preciso mais. E vejo nesta energia e na ótica do acrescento e do acrescento. E vou fazer mais este curso, e vou fazer mais esta terapia, vou fazer mais esta mentoria. Aqui não importa o mais, nem a quantidade. Importa a qualidade do processo e a integração que é da tua parte, que é da tua responsabilidade, que é da tua jurisdição. Depois respira. Porque o caminho do autoconhecimento deve ser vivido em profunda conexão com o divino, com o caminho que se abre à tua frente e em profunda rendição. A ausência de controlo. Já ouviste falar da ausência de controlo? Pois é, nós gostamos muito de controlar, de manter tudo certinho, tudo direitinho, e as coisas estão orquestradas desta forma e mais daquela, mas neste processo, permitirmos-nos e estarmos ao serviço de nós mesmas e das mensagens e desta guiança e desta sustentação e desta proteção divina que vai surgindo dia após dia, é o maior processo, é a maior aprendizagem. Então confiares que estás a ser guiada, que estás profundamente em conexão com o divino, com o teu Deus, é sim dos caminhos mais bonitos de se viver e de celebrar. E depois vem aqui uma questão que é: Cláudia, por onde é que eu devo começar o meu processo? Eu já falei muitas vezes sobre isto, mas o teu processo é o teu processo e tu deves começar de forma intuitiva pelo caminho que se abre à tua frente. Eu comecei pelo Reiki porque foi aquela circunstância de o Reiki vai trazer-te respostas. A minha amiga a mandar mensagem na mesma semana a dizer que ia iniciar-se no Reiki, se eu não queria iniciar-me também com ela. Então foi por aí que iniciou o meu caminho, porque tudo estava a orquestrar e a direcionar para que eu fosse por ali. Então fica atenta, fica desperta. Não te aparece uma publicação, nem um curso, nem uma formação, nem uma terapia, nem uma leitura ao acaso. Confia que estás a ser guiada e ali muitas das vezes é sim o teu processo iniciático e o que dá origem ao processo mais profundo de autoconhecimento. E já quase aqui a finalizar, dizer-te que é impossível de tu te conheceres sem olhares para as tuas sombras. E grande parte das tuas sombras está lá na tua infância. Foi lá que a tua criança ficou ferida, que viveste e que ativaste determinadas feridas emocionais que agora reverberam em ti enquanto adulta. Então, olhar para a tua história, autoconheceres-te, aprofundares o teu autoconhecimento, sem, na verdade, te conectares à tua história, especialmente à tua primeira infância, é irrisório, é insustentável e, na verdade, para mim é impossível. Então, com profundo respeito pelos mestres que te acolheram, o teu pai, a tua mãe, a tua infância, e dentro daquilo que tu sabes ou que te é permitido saber, traz também a tua história, e especialmente a tua história e a tua infância para o autoconhecimento. Vai ser muito mais rico, muito mais vibrante e vai trazer muito mais respostas. E por fim, acho que assim a última verdade que eu quero partilhar contigo é que quando tu não estás verdadeiramente embrenhada e comprometida com o processo, porque este processo é para ti, lembras-te? Não é para fazer ver, não é para absolutamente mais ninguém, é para ti.
Então faz uma pausa, respira, mantém-te fiel àquilo que já conheceste, àquilo que já aprendeste, àquilo que já desbravaste. E não faças só por fazer, não acrescentes só por acrescentar, não investas só por investir. Não te permitas ir no fluxo só do acréscimo, do fazer mais, do fazer porque o outro faz. Porque não vai fazer sentido, não vais sentir, vem do coração, vem da conexão e expansão do teu coração. Vem do tu sentires que também estás pronta, preparada para acolher e integrar. Então, neste equilíbrio bonito entre o que vai surgindo de forma espontânea, intuitiva, divina e orquestrada por Deus e pelo universo, encontra este equilíbrio entre a teoria e o que chega até ti, todas estas informações e todos estes processos internos que vais viver, integrando depois no teu tempo, no teu espaço, na tua bolha, em profunda solitude, em profundo respeito por ti, pelos teus guias, pelos teus rituais, as tuas práticas e aquilo que na verdade é o teu vivenciar diário da tua espiritualidade. Queria muito deixar-te esta partilha, tem sido maravilhoso partilhar aqui contigo parte da minha história e de todos estes processos que fui vivendo, deixar-te aqui um bom resumo e um bom ouro espiritual para a tua vida. Espero que estejas a gostar. Um beijinho de luz. Namastê.